E o quarto e último ponto, turma. O quarto e último ponto é entregar resultado. Então, você fez um levantamento, identificou os pontos, agora você vai construir o treinamento para gerar esse resultado. E aí a Trainerflix te ajuda, porque as principais problemas de liderança eu já mapeei, eu já fiz esses levantamentos dezenas ou centenas de vezes e construí dentro da Trainerflix conteúdos que ajudam a resolver esses problemas. E de que forma? De forma prática, que atende o item 4 que eu vou falar agora. Então, o que é o item 4? Entregar o resultado que o cliente quer agora. Então, tem o resultado organizacional, você sabe o que as pessoas precisam fazer, você sabe por que elas não estão fazendo isso. E agora? Agora você vai construir o treinamento, montar sua proposta. Eu fiz uma live especificamente sobre proposta. Então, o quarto ponto é você entregar resultado. Não adianta você ter feito todas as etapas anteriores e chegar no quarto ponto e não entregar resultado. Mas como que gera resultado? Então, para gerar resultado, primeiro, seu foco é no desempenho e não em passar informações. Então, não é informacional. Ciro, tem slide? Não tem. Na Trainerflix não tem slide. Por quê? Porque o foco não é informacional. O foco é em mudar o comportamento das pessoas. Então, elas vão praticar. Todos os workshops da Trainerflix são práticos, focados nessa metodologia para atingir o item 4. Como é que é a metodologia? A metodologia de todos os treinamentos da Trainerflix e os que eu recomendo para gerar resultado. Ela é andragógica. O que é andragogia? Aprendizagem de adultos. E a aprendizagem de adultos tem alguns princípios que nós temos que seguir para que o adulto queira e coloque em prática aquele conteúdo. Só que a lei de andragógica ela é lúdica, porque as pessoas se divertem enquanto aprendem. Então, todos os treinamentos da Trainerflix têm como base a andragogia e a aprendizagem lúdica. Outro ponto, você vai criar treinamentos modulares, porque não dá para gerar essas mudanças num workshop de 4 horas, de 2 horas, 3 horas. Você não tem como mudar isso. Você vai identificar que precisa trabalhar, por exemplo, feedback, comunicação. Comunicação tem 4 aspectos da comunicação para trabalhar. Você precisa, no mínimo, 4 encontros de 4 horas. Então aí você já tem 4 módulos, no mínimo. E mais o feedback, 5. E mais eles aprender a fazer perguntas, 6. E mais eles fazer reuniões, 7. Então você vai criar um treinamento modular, de preferência com um intervalo. Então não é todos na mesma semana também. Às vezes não dá, tem que fazer isso. Às vezes você vai ter que dar um treinamento de 8 horas, às vezes vai ter que fazer um treinamento numa semana, numa sequência, mas não é o ideal. O ideal é ter espaço entre um encontro e outro. Por quê? Tem que ter um espaço suficiente para a pessoa começar a esquecer aquilo que ela aprendeu, mas não pode ser grande o suficiente para ela já ter esquecido. Porque quando ela volta no próximo encontro e você recapitula o que ela aprendeu no encontro anterior, grava mais forte. E a neurociência que está falando isso. Então ele tem que ser espaçado. Qual o espaço? Pode ser uma semana, no máximo 2 semanas, entre um módulo e outro. Pode ser 3 semanas, não recomendo, porque já começa a esquecer. Tem que ser modular o seu treinamento. E isso te ajuda a gerar os resultados, porque você está mais tempo com aquelas pessoas, tem mais tempo de focar na mudança de comportamento delas, para que gere aqueles comportamentos que você quer trabalhar, e isso gere o resultado que a organização está esperando. Outro ponto, durante o workshop, durante o treinamento, você tem que gerar relevância. O que é gerar relevância? Por que eu tenho que aprender isso que você está me ensinando? Por que eu tenho que mudar a forma que eu estou agindo? Você vai gerar relevância para que ele perceba que aquela mudança é necessária, quais os benefícios que ele vai ter ou quais os prejuízos que ele pode ter se ele continuar com aquele comportamento. Então, gera relevância para ele. Todos os workshops da Trainerflix têm isso, como gerar relevância já na estrutura do workshop. Segundo, tem que ter prática, a pessoa precisa colocar em prática, em dupla, trio, e tem que ter feedback, ou seu, como treinador, treinadora, ou de alguém do grupo.
Eu preciso saber se estou fazendo certo e alguém tem que me dizer, porque eu posso não perceber. Então tem que ter prática com feedback. Outro ponto, ao final do workshop, daquele encontro, você tem que fazer um compromisso para a pessoa colocar em prática dentro da realidade dela, porque a mudança acontece na realidade dela. Não é terminou, tchau, gente, até o próximo encontro, nada disso. Você vai perguntar o que você vai fazer diferente. Qual mudança que você vai colocar em prática? Anota aí, essa mudança. Ok, quando que você vai começar? Segunda-feira. Então, próximo encontro, vocês vão contar logo no início do treinamento, que é o próximo ponto, que é a prestação de contas. Então, gera um compromisso e faz eles prestarem contas. Ele sai do treinamento com o compromisso de aplicar e no encontro seguinte ele tem que contar, verbalizar o que ele fez de diferente. E ali tem a oportunidade de você fazer ajustes. Percebe que a mudança começa a acontecer? O negócio é mais sério do que ir lá e fazer as pessoas saírem de lá felizes e caminharem em cima de brasa e saltarem. Não é suficiente isso. Tem que ter o compromisso de colocar em prática. Colocar em prática o quê? Qual a mudança de comportamento que você vai ter que vai ajudar a gerar esse resultado? O que você vai fazer de diferente? Quando especificamente você vai fazer? E no próximo encontro você vai contar para a gente o que você fez de diferente. Então, é o compromisso com a prestação de contas. Depois disso, o seu treinamento não pode ser chato. Não pode ser um monte de slide, você falando o tempo todo, como eu estou fazendo aqui, porque isso não é agradável. A pessoa tem que estar em prática. O centro do treinamento aqui é uma live, gente, não é um treinamento. O centro do treinamento é o participante. E mais do que participante, é a prática que ele vai fazer com o feedback. Uma prática relevante. Então não é colocar um monte de dinâmica, que eles vão abraçar a árvore, vão fazer isso. Não. Pode ter dinâmica de grupo? Pode. E dinâmica de grupo é uma ferramenta adequada, mas tem que estar focada em algum objetivo instrucional. Qual o objetivo? O que eu quero mudar? Qual a atitude que eu quero gerar? Qual a habilidade que eu quero treinar? Qual o conhecimento que eu quero que ele absorva? E depois do treinamento, tem que ter acompanhamento. Terminou o seu programa, você fez um treinamento de 5 módulos, terminou, tem que ter acompanhamento. E aí você pode colocar na sua proposta para fazer encontros periódicos com esse grupo, ou alguém da empresa tem que fazer esse acompanhamento. Mas por que tem que fazer o acompanhamento? Por quê? Porque tem um estudo que fala que 50% dos treinamentos falham por falta de acompanhamento. E você vai falar isso para o seu cliente lá na venda, naquela reunião de levantamento de necessidades. 50% dos treinamentos falham porque não tem acompanhamento. Eu e você, se não tivermos acompanhamento, a gente não faz. Então tem que ter alguém acompanhando e você prestando conta daquilo que você se comprometeu a fazer. Senão não gera mudança e não gera resultado. Percebeu a importância do ponto 4, que é muito mais do que você ir lá e dar o treinamento? Tem uma série de elementos que vão te ajudar a concretizar o resultado e esse resultado abre portas para você vender novamente para o cliente. Estou há 7 anos no mesmo cliente. Tem outros clientes que estou há 3, 5 anos. Mas por quê? Por conta dos meus olhos verdes? Não. Por conta dos resultados que são gerados. As empresas, elas não querem que simplesmente os seus funcionários saiam de lá felizes, que gostaram, avaliação de reação 100%, se não gerou resultado para eles. Eles contratam de novo porque teve resultado. Então, esse quarto ponto ele é fundamental. Se você não gerar resultado, talvez você não tenha venda recorrente. E aí, curtiu o conteúdo? Eu sou o Ciro Daniel e toda segunda-feira eu faço uma live ao vivo aqui no YouTube para falar de temas como este. Com foco em educação corporativa, eu falo de jogos, Lego Serious Play, mágica corporativa, como estruturar um treinamento. Então, tudo o que você precisa saber para se tornar uma treinadora ou um treinador corporativo. Então, se inscreva no canal e nos vemos na próxima segunda-feira. Não se esqueça de curtir o vídeo.